Eterno a todos. Qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante? Esta é uma pergunta que tem sido trazida por muitos irmãos em alguns dos seminários que tenho ministrado. Existe uma superioridade entre a Bíblia católica em relação à protestante devido à quantidade maior de livros que são encontrados nessa Bíblia? Será que há realmente diferença? Há uma superioridade? Vejamos. Primeiramente, eu quero falar da transmissão desses textos. No Antigo Testamento, quando nós lemos o livro de Gênesis, por exemplo, o livro de Êxodo, textos como de Juízes, capítulo 5, se nos atentarmos bem a tais textos, podemos perceber que não estamos diante de transmissões visuais, o que é muito comum nas sociedades ocidentais, o que nos acaba trazendo uma dificuldade quanto compreendermos a metodologia dessas transmissões nas sociedades orientais antigas e no contexto da Bíblia hebraica. Ou seja, nós temos, em primeiro momento, uma transmissão via oral, aquela transmissão que era passada de pai para filhos, até que em determinado momento nós teremos uma mudança de metodologia. Agora teremos uma transmissão textual. Em primeiro momento, os materiais a serem utilizados. O primeiro material vai ser o papiro, que vem de papiros, que era uma planta que se dava com muita facilidade, portanto era encontrada em regiões alagadas, águas tranquilas, às margens, por exemplo, do rio Nilo. Então ali essas plantas eram retiradas, seu caule era retirado da folhagem e ali entrelaçado um ao outro, colocado para secar e depois prensado para, após esse processo, ser utilizado como um papel. Com o passar do tempo, foi-se utilizado o pergaminho, o material embrionário é de pele de animais. Só que esses materiais eram materiais muito caros. Somente sacerdotes, escribas, pessoas, vamos dizer, da alta sociedade então, que tinham acesso a esse tipo de materiais. Posteriormente, nós vamos ter os códices, que eram exatamente esses pergaminhos cortados, mais ou menos enquadrados, costurados, e depois era construída uma capa de madeira e ali dava um formato mais ou menos dos livros que nós temos hoje em nossa contemporaneidade. Então, nós temos em primeiro momento as metodologias em que se guardaram essas transmissões vinda do Eterno. Vamos lá. Então nós temos aí a transmissão desses textos. Agora, quanto esses livros que são encontrados na Bíblia católica e que não são encontrados na Bíblia protestante, como surgiu isso? Vamos lá. Nós temos duas grandes traduções. Existem várias. Na língua portuguesa, temos exemplos disso das Bíblias que nós utilizamos no dia a dia nas nossas igrejas. Mas as consideradas mais importantes são exatamente a Septuaginta, é uma tradução do meado do século III, dentro de uma universalização da língua grega, tal processo realizado ali por Alexandre o Grande. E nós temos também uma tradução da Vulgata do século IV,
realizado por Jerônimo. Jerônimo ele vai utilizar de algumas traduções também latinas, mas de não tão importância como a Septuaginta e como a que vai ocorrer com ele, chamada Vulgata. A Vulgata vem de vulgar, do latim, não vulgar de algo pejorativamente falado, mas no sentido de comum. Então, comum ao povo, às pessoas. Essa Bíblia latina, essa tradução do hebraico para o latim, se deve ou se deveu ao processo de utilização da língua latina em consequência da constantinização da Igreja no século IV, através do imperador Constantino. Então ali a língua latina ela começa a ser utilizada com maior abrangência nesse período da história da Igreja. Então nós temos duas grandes traduções. Nós temos a Septuaginta, num período helenístico, e nós temos uma Vulgata, num período em que a Igreja se oficializa, vamos dizer, vai se institucionalizar dentro desse contexto aí da cristandade. Então, a Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, e a Vulgata, do hebraico para o latim. E o que tem a ver isto com a Bíblia protestante e a Bíblia católica? Eu ouço muitas pessoas dizendo, alguns pregadores, que a Bíblia judaica se chama Torá. É um equívoco. A Bíblia judaica ela se chama Tanar. Evidência disso nós podemos encontrar no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 44. Ali o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, ele vai mostrar-nos, né, uma divisão dessa Bíblia hebraica, já que a Bíblia de Yeshua era exatamente a Bíblia judaica, pois ele era judeu. Aliás, a primeira igreja protestante, ela era judaica. Uma evidência disso temos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. O primeiro apóstolo voltado para o povo judeu foi Pedro, conforme está lá em Gálatas 2, versículos 7 e 8. E para os gentios foi o apóstolo Paulo, conforme diz Romanos 11, versículo de número 13. Então, o que acontece? A Bíblia hebraica ela se chama Taná, conforme o texto de Lucas, está dividido em a lei, que é a Torá, nas nossas Bíblias é o Pentateuco, 5 livros atribuídos, seus escritos, a Moshe. E nós temos também, nesse contexto aí, os profetas, maiores e menores. E nós temos os salmos, ou seja, os agiógrafos, Ketuvim. Então, Torá, Neveim e Ketuvim. Lei, profetas e escritos. Então, esta é a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é o nosso Antigo Testamento. Para o povo judeu não existe Antigo nem Novo Testamento. Só existem essas nomenclaturas dentro do contexto da cristandade. Então, para o povo judeu existe uma Bíblia. O nome dela é Taná. Para nós cristãos, tanto protestantes como católicos, há essa dicotomia de Antigo e de Novo Testamento. Para o judeu, não. Então vamos lá. Quando você pega uma Bíblia católica, por exemplo, uma Jerusalém, uma Tebe, uma Peregrino, uma Ave Maria, você vai encontrar 7 livros a mais. Esses livros, vamos lá. Judite, Tobias, Baruch, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico e Sabedoria. Além desses 7 livros, vocês encontrarão também 2 acréscimos, que está ali no livro de Esther e no livro de Daniel. O livro de Daniel é Bel e Dragão. Me veio aqui agora a mente, Bel e Dragão é um acréscimo que está ali
no livro de Daniel. Esses livros, nós sabemos, não estão na Bíblia protestante. Por que isso? Porque a Bíblia católica, ela é uma tradução não da Tanar, da Bíblia judaica. O Antigo Testamento que está na Bíblia católica não é uma tradução direta da Tanar, a Bíblia judaica. Por quê? Porque os judeus ali no terceiro século, eles não enxergaram nesses livros uma inspiração do Eterno. Então, eles não permitiram que esses livros fossem agregados à Bíblia hebraica. Então, se você pegar uma Taná, você não vai encontrar esses livros. Esses livros, para nós protestantes, são chamados de apócrifos, que significa espúrio, algo oculto. E para o católico, como são denominados esses livros? São chamados deuterocanônicos. Deutero, segundo, cano, canônico, de cano. Então, segundo cano. E que segundo cano é esse? Exatamente a Septuaginta. Então, a Bíblia católica, ela é uma tradução da Septuaginta, da Vulgata, que são traduções do hebraico para o grego e do hebraico para o latim, que funde a essas traduções alguns livros que são escritos neste período chamado intertestamentário ou interbíblico, que é aquele período entre o livro de Malaquias e o Evangelho de São Mateus. Então, vamos lá, recapitulando. A Bíblia católica, ela é uma tradução da Septuaginta, que é chamada segundo cano. Por isso, deuterocanônico. E a Bíblia protestante é o seu Antigo Testamento, claro, o Antigo Testamento é uma tradução do texto ou dos textos da Bíblia hebraica que se chama Taná. Por isso você não vai encontrar os livros que eu citei há pouco e mais os acréscimos que estão ali na Bíblia católica. Então esta é a explicação, tá, quanto a essa diferença. Então, para nós esses livros são apócrifos, para os católicos são deuterocanônicos, porque exatamente fluem ali da versão, principalmente da Septuaginta, versão dos 70. Há uma lenda que essa versão, ali na metade do século III, foi realizada por 70 rabinos que foram levados para Alexandria, a capital do Egito, e ali em 70 dias teriam realizado essa tradução. É uma lenda, muitos acreditam literalmente, outros não, mas não é a questão. Para nós aqui o que importa é que a Bíblia protestante, ela é uma cópia fidedigna quanto ao seu Antigo Testamento da Bíblia hebraica, que é a Tanar. Tá bom? E a Bíblia católica, o seu Antigo Testamento é uma cópia da Septuaginta, do segundo cano, por isso eles chamam de deuterocanônico. Tá? Existem também os livros chamados pseudoepigráficos, que são os apócrifos considerados pela Igreja Católica, porque são livros também que surgem aí mais ou menos nesse período, um pouco depois também. Tá? Em vários momentos surgem esses livros. Por quê? Porque esses livros, para que possam parir uma curiosidade, um desejo da parte dos indivíduos quanto à sua leitura, eles davam autoria a personagens do povo de Israel. Por exemplo, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Enoque, a Ascensão de Isaías, ou seja, vários livros que são atribuídos a essas figuras aí importantes dentro do judaísmo. Tá? Então, nem mesmo a Igreja Católica encara esses livros como livros inspirados.
Então, são os apócrifos da Igreja Católica. E os deuterocanônicos deles são os que nós consideramos apócrifos. Espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, é só você entrar em contato, estarei ali procurando responder as suas dúvidas. Que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.